Fala galera, Rubro-Negro Carioca na voz para mais um vídeo em nosso canal, onde eu vou trazer a coletiva de imprensa do nosso técnico Leonardo Jardim, né? Pós-jogo de 3-0 do Flamengo e Remo. Saímos com a vitória, então graças a Deus, mais uma vitória, mais 3 pontinhos pra gente. E é importante, né, pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação e deixar o seu like, pois o seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, sem mais delongas e bora pro vídeo. Leonardo Jardim, boa noite, parabéns pela vitória. Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Hoje eu queria destacar um pouco sobre a primeira etapa, que o Flamengo finalizou poucas vezes, né? Finalizou apenas 4 vezes. E talvez, não sei se coincidência ou não, foi o momento desde a sua chegada que o time mais sofreu transições. E acabou sofrendo muitos contra-ataques do Remo, que organizou ali com o Aleph Manga, mudando ele de lado, trouxe algumas dificuldades durante a primeira etapa. Eu queria escutar de você se, na sua opinião, existe uma simetria. Quando o time finaliza mais, ele encerra a jogada e sofre menos transição? Ou você acha que essa simetria não existe? Boa noite a todos. Essa assimetria às vezes existe, às vezes não existe, mas hoje a primeira parte, acho que aquela posse de bola estéril que nós falámos na outra, aconteceu muitas vezes. Nós circulamos muito a bola, mas não fomos agressivos para entrar dentro do bloco defensivo do adversário. E isso proporcionou muitas perdas de bola, que deu alguns lances de contra-ataque, e foi um assunto que eu debati com os jogadores no intervalo. Nós debatemos que tínhamos que ser mais eficazes em termos de jogar entre linhas do que somente circular a bola por trás, de um lado para o outro. E foi isso que os jogadores fizeram, e Deus parabéns aos jogadores, só os jogadores inteligentes como eles e com grande capacidade é que conseguem entrar logo na segunda parte e em 15 minutos jogamos e resolvemos o jogo. Fizemos 15 minutos dentro daquilo que nós gostamos de fazer, pressionar alto, os blocos, as linhas próximas, ganhando a primeira e a segunda bola, criando as situações. E claro, e depois do 3-0, por estratégia, rodámos alguns jogadores, porque temos um jogo já daqui a 3 dias, e também aí tivemos um pedacinho mais de posse para gerir o jogo, que o adversário também não saía de lá de trás. Boa noite, Jardim. Aqui à sua direita. Aqui, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. O Flamengo enfrenta o Corinthians no domingo, fora de casa, um adversário difícil, que o Flamengo já enfrentou esse ano na Supercopa, mas em condições diferentes do que agora, né? Início de temporada, a condição física estava longe da ideal, o time não conseguiu performar. E eu queria que você avaliasse um pouco dessa avaliação, dessa evolução, perdão, do Flamengo até agora. E como você vê que o time chega para enfrentar o Corinthians fora de casa, se já no nível que você imagina ideal, se perto do ideal, enfim. Eu acho que o próximo jogo será um jogo um pouco diferente deste jogo. O Corinthians é uma equipa que também vai jogar e nós também. Com certeza temos muito respeito pelo Corinthians como clube, mas o Flamengo, independentemente onde joga, também tem que estar o seu ADN e tem que ter uma postura vencedora. E agora vamos, amanhã de manhã, começar a recuperar os jogadores que jogaram mais, os outros começar a trabalhá-los, de forma a apresentar uma equipa competitiva, quer no 11 de entrada, quer depois dos que vão entrar no jogo, como foi hoje, valorizar aqueles que entraram e também deram uma acutilância maior e uma capacidade maior de pressão à equipa, que é importante termos estas soluções e termos este grupo. Jardim, Raíssa Simplício aqui, boa noite. Jardim, a gente tem visto, pelo menos nos últimos jogos, né, um Samuel Lino que se aproxima mais da área, que tenta finalizar, inclusive fez um gol contra o Botafogo, fez um gol hoje de novo. Um Samuel Lino um pouco diferente do que a gente viu dele no ano passado, até no início desse ano. Eu queria que você falasse a tua ideia para ele, por que ele mudou, né? É um jogador que parece mais agudo, que tenta mais finalizações e que tem ajudado também com bons passes. Não, nós temos uma preocupação, não é só com o Lino, mas com todos os pontas. Hoje foi o Araújo também, o Cebolinha entrou, já jogou o Paquetá, já jogou
O Plata também já entrou com a Rascal. Nós temos uma preocupação de preenchimento da área. Isto é, quanto mais jogadores colocarmos na área, temos mais opção que a bola caia nos nossos pés. Porque se vamos pensar somente que é o avançado que entra na área, uma equipa como o Flamengo que cria muito, vamos andar com 4 jogadores do adversário contra um nosso. E por isso nós procuramos sempre que os jogadores preencham a área nas zonas de finalização. E o Lênio tem percebido isso, como o Araújo hoje também por dentro, já estava por dentro, é um rebote que cai nos pés do Araújo, porque o Araújo está dentro da área. Se ele tivesse encostado à linha, com certeza que ele não ia fazer aquele gol. E esta é uma ideia mais coletiva, não é só uma ideia direcionada para o Lênio, mas é uma ideia direcionada para os nossos pontas, o preenchimento das zonas da área. Jardim, boa noite. Boa noite, Pablo Rua, aqui do Voz do Ninho. Você hoje optou em começar com o Pulgar e Léo Pereira, né? Ambos que estavam pendurados para o jogo contra o Corinthians. Foi estratégia sua? Talvez não seria melhor poupá-los para um jogo que seria fora de casa? Como foi conversado isso entre eles? Eu sinceramente, a minha opção foi começar com os jogadores que eu achava mais pertinentes para este jogo, de forma a ganhar, que era o mais importante. Em relação ao próximo jogo, claro, com certeza que a gente agora começa a pensar no próximo jogo e esses 2 jogadores estão fora. Mas sinceramente, um elenco com a qualidade do Flamengo, todos aqueles que jogarem têm que demonstrar porque é que estão aqui no Flamengo. Se eu não me engano, a final da Libertadores tinha 1 ou 2 jogadores menos utilizados e acabaram por até fazer gol decisivo, o Danilo. Isto é que é um elenco no futebol, não podemos pensar que temos 11 para os jogos mais importantes e os outros são para os jogos menos importantes. Para nós importante é o adversário não tem nome, quem tem nome é o Flamengo e o Flamengo vai para cada jogo com o objetivo de vencer. O objetivo hoje era vencer, fazer bem as coisas. Infelizmente estes jogadores estão de fora, mas com certeza que temos, quer o Danilo, quer o Vitão também estão à espera de uma oportunidade para jogar. No meio temos o Paquetá, temos o Níquel, temos o Everton, temos jogadores que também estão à espera da sua oportunidade para jogar. Eu, como treinador, não é uma coisa que me preocupa, porque eu acredito nas soluções que existem dentro. Eu não posso estar a dizer que somos dos melhores elencos da América Latina e depois não acreditar nos jogadores que jogam menos. Não. Às vezes jogam menos porque só pode jogar 10 mais o guarda-redes, não pode jogar mais. Ainda hoje o Araújo mostrou um jogador que não tinha sequência, jogou 90 minutos e acabou por fazer um gol em uma boa partida, principalmente na segunda parte. E para mim essa confiança nossa do Flamengo é uma confiança total em todos os jogadores. Jardim, boa noite aqui. Fábio Torres, canal Deco SRN. O elenco do Flamengo é formado por muitos jogadores de lado de campo, né? Tem muitos extremos. Mas na sua forma de jogar, o Flamengo joga mais por dentro, né? Os jogadores, a gente vê uma mudança grande no Samuel Lino, mas do lado direito, a gente ainda enxerga alguma dificuldade de adaptação por ali. Dentro do seu trabalho, desses dias que você vem trabalhando, você analisa que o Flamengo precisa de contratar mais meias, ou se, para jogar especificamente pela direita e também algum pela esquerda, ou se os jogadores que tem no elenco são suficientes. E se você também enxerga que o Gonçalo Plata consegue fazer essa função pelo lado direito. Com certeza que neste momento existem muitas soluções, Plata, Carrascal, Araújo, Paquetá também faz, temos o Lino, temos o Cebolinha, são jogadores que eu gosto que joguem por dentro, algumas situações, algumas vezes piquem nas costas da linha adversária e defensivamente também equilibrem a equipa, porque isso é fundamental. Por isso, muitas vezes, aos 60 minutos eu troco, porque eles já estão cansados e porque equilibrar a equipa não é só atacar, nós temos que atacar e defender. Por isso, o que eu digo sobre jogar por dentro? Jogar por dentro é uma estratégia que temos trabalhado aos poucos. Eu sei que
No passado recente eles eram mais abertos, jogavam mais na linha, no 1 contra 1, às vezes os laterais é que penetravam por dentro. Agora neste momento eu quero associar um bocadinho mais por dentro, de forma àquela ideia inicial que eu vos falei, que é o preenchimento da área. Se os jogadores estiverem mais perto da área, estão mais por dentro, estão mais perto da área para os momentos de definição. Jardim aqui, boa noite. Hoje ficou definido o grupo do Flamengo na Libertadores. Estudiantes de La Plata, Cusco, um adversário longe e difícil por conta da altitude, e também o Independiente Medellín. Queria saber como é que você recebeu essa tabela da Libertadores e o quanto é importante para você, uma semana antes da estreia do Flamengo, você ter aí 10 dias para poder trabalhar com o elenco, visto que quando você chegou, já chegou pegando uma sequência muito grande de jogos, não teve muito tempo com os jogadores de treino. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que você recebeu essa informação do grupo do Flamengo na Libertadores. Obrigado. Independentemente das equipas que estão no nosso grupo, nós temos a responsabilidade de qualificar a equipa. Sinceramente, se vocês me perguntarem se já conheço as equipas, não. Ainda não vi nada, porque hoje sei o sorteio. Também não são equipas que eu tenho uma grande afinidade e possa falar. Por isso, neste momento, não tenho ainda nada para dizer sobre os adversários, somente a nossa responsabilidade em qualificar. Em relação ao tempo agora que vamos ter tempo para trabalhar, principalmente aqueles jogadores que não vão para a seleção, que é os jogadores que irão ficar connosco e terão mais um pouco de trabalho. Mas em termos estratégicos, nós mesmo com poucos dias, nós temos trabalhado imenso, os jogadores têm tido uma atitude formidável. Amanhã de manhã já estamos lá no CT para voltar a treinar, e isso, com a colaboração de todo o staff do Flamengo, temos conseguido rentabilizar o pouco tempo em muito trabalho. Boa noite, Jardim. Aqui no meio, Davi Ferreira, do Jornal Globo. Parabéns pela vitória. Numa resposta anterior, você citou alguns jogadores que ainda não chegaram a jogar com você, né, como o Danilo e o Andrew, mas eu queria também te perguntar sobre o De La Cruz, né, um jogador que também ainda não entrou nos 4 jogos que você comanda o Flamengo, ficou fora do jogo contra o Botafogo por causa do gramado sintético, voltou a relação hoje, mas não entrou em campo. Eu queria saber qual a situação dele no momento, como é que você pensa em utilizar, se tem alguma limitação física, né, como é que você pensa a utilização do De La Cruz na temporada. Obrigado. Não, o De La Cruz é um jogador que toda a gente conhece pela sua qualidade. Algumas vezes temos de ter algumas preocupações pela condição dele, como foi no Botafogo, não foi no grupo. E depois a estratégia não tem passado por alterar, o Jorginho está bem, não é? Depois a gestão temos feito com outros atletas. Mas é um jogador que eu sei da qualidade dele, é um jogador internacional, é um jogador que, quando for chamado, como hoje foi o Arojo, acredito que ele vai performar dentro daquilo que é a qualidade dele. Jardim, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, ainda falando sobre o grupo do Flamengo na Libertadores, eu estava dando uma pesquisada rápida aqui e até peço que você me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu pesquisei, você só comandou um jogo em altitude, em competições continentais, o jogo do Cruzeiro contra o Muxuc Runa, do Equador, no ano passado. Eu queria saber como foi a sua experiência, né, estar na beira do campo em um jogo na altitude e como é que você analisa, né, jogar numa altitude até maior, né, que a do Cusco é maior que a do que você estava no passado do Cruzeiro contra o Muxuc Runa. Obrigado. A minha sensação nesse jogo foi a bola, devido ao ar, torna-se muito mais rápida, não é? E muitas vezes essas equipas têm um jogo muito mais direto e um jogo muito assente em duelos. E nós temos que colocar a bola no chão e tentar jogar aquilo que é o nosso ADN, com responsabilidade, e na fase defensiva temos atenção às situações que eles podem proporcionar, principalmente remates fora da área, bolas paradas, tudo isso. A bola, como apanha um pouco mais de velocidade, é preciso ter os níveis de atenção e de concentração muito altos. Jardim, boa noite. Marcos Gabriel, da Rádio Vai Vai Brasil Itália. Hoje foi seu 4º jogo como treinador do Flamengo, ainda não sofreu gols, e a defesa no início do ano foi um grande problema
do Flamengo nesse início de temporada. E relacionado a isso, essa semana teve a convocação da Seleção Brasileira e 3 defensores do Flamengo foram convocados. Alexandro, Danilo e Léo Pereira. Eu queria que você falasse um pouquinho do momento esse bom momento da defesa do Flamengo e a importância desses 3 jogadores para o seu time. Em relação à defesa, como eu já disse, só os jogadores inteligentes e de capacidade conseguem entender quando damos alguns feedbacks em termos organizativos. Foi isso que aconteceu durante este tempo. Trabalhamos algumas situações, não em excesso, mas em termos de organização pontuais de alguns momentos. Eles compreenderam bem e por isso acredito que estamos um pouco mais compactos. Apesar de hoje, no primeiro tempo, não gostei de 2 ou 3 saídas de contra-ataque e conseguimos retificar isso no intervalo. Em relação a esses 3 jogadores, o Léo, penso eu que é a primeira vez, fico muito feliz por ele, porque é um jogador que tem performado muito nos últimos anos aqui no Flamengo. Os outros 2 são 2 jogadores históricos, não é? São 2 jogadores com uma bagagem internacional muito grande, quer em termos de seleção, quer em termos de clubes, quer o Danilo, quer o Alex, e com certeza que numa competição deste género, o treinador também quer ter do seu lado jogadores com esta experiência internacional e na gestão dos vários momentos. Jardim, Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Voltando a falar de Libertadores, o que significa pessoalmente para você, enquanto profissional, a oportunidade de disputar a competição mais importante do continente? Você é acostumado a competições internacionais como a Champions League, e numa competição em que nas últimas 7 edições, 4 delas foram conquistadas por técnicos portugueses. Com certeza que é uma responsabilidade e, para mim, representar o Flamengo com a obrigação de jogar para vencer, que o Flamengo joga sempre para vencer todas as competições, motivado, porque, como você disse, na Europa já tem alguns jogos de Champions League e na Ásia também tem alguns jogos de Champions League, por isso esta vai ser a minha Champions League da América do Sul. E por isso acredito que seja uma experiência para desfrutar e para mostrar a melhor versão do Flamengo e de nós próprios. Jardim aqui, Bruna Medeiros do Desflá. Ano passado nós vimos um Arrascaeta que teve a sua temporada mais goleadora da carreira e que foi até diferente, né, por conta disso. Esse ano, mesmo antes da sua chegada, ele já estava jogando um pouco diferente e até agora não teve o mesmo brilho que teve na temporada passada. Queria saber se, com mais tempo de trabalho, quando você tiver mais tempo de implementar suas ideias, você pensa em aproximar mais o Arrascaeta de ser esse goleador que ele foi ano passado. Obrigada. Com certeza que a época do Arrasca o ano passado foi formidável. Não sei se é fácil repetir os números em relação ao que fez o ano passado, mas acredito também, e o que eu tenho verificado é que o Arrascaeta é um jogador que vai evoluindo com a equipa ao longo do ano. Já o ano passado aconteceu um pouco isso, e eu acredito também que vai acontecer isto. Um jogador importante, que eu às vezes, ainda agora no jogo do Botafogo, eu estava a falar com ele: não jogas porque eu te quero preservar, que não podes jogar 80 minutos numa época, e jogadores como tu não existem em todos os cantos. Temos um jogador especial e por isso é um jogador que a gente conta muito e acredita, e quer preservá-lo de forma a que ele consiga uma época importante outra vez este ano no Flamengo. Oi, Jardim. Boa noite. Igor Siqueira do UOL. Estou fazendo uma matéria especial um pouco sobre essa questão do mercado dos treinadores portugueses aqui, especialmente o pessoal que é o seu representante, o Bruno e tal, eles estão com bons contatos aqui, tá até para trazer o Arthur Jorge para o Cruzeiro. Eu queria entender um pouco do teu ponto de vista, como é que é a tomada de decisão para um treinador português falar para o empresário, para o cara que representa ele, assim: o Brasil é um bom lugar para eu ir, eu quero aceitar lá, vejam propostas para mim. Como é que funciona essa transição desse olhar do mercado de Portugal, você mencionou a Ásia e tal, para decidir acionar os empresários para que eles aceitam e abram caminhos por aqui também? Eu sinceramente não consigo falar pelos outros treinadores, não é? Eu estou a falar por mim. Eu tive as minhas opções de vida.
Passei grande parte da minha vida na Europa, em vários países, em Portugal, na Grécia, França, Mónaco. Depois decidi fazer uma inversão para o mercado árabe, onde também estive em 3 países, na Arábia Saudita, estive no Qatar, estive nos Emirados Árabes Unidos, e depois fiz uma inversão para a América do Sul, para o Brasil. Isto tem sido as minhas decisões em termos da minha carreira. Não sei o que é que acontece com os outros treinadores. Eu procurei sempre, em cada um dos países que trabalhei em equipas que tinham ambição, equipas que jogavam os primeiros lugares, equipas que conseguissem proporcionar um melhor trabalho. E isso foi a minha estratégia como treinador. Depois os outros treinadores portugueses, com certeza, que os portugueses hoje em dia estão em todo o mundo, não é? Hoje os portugueses, pela sua formação, por aquilo que foi depois dos anos, talvez 90, porque antigamente não era assim.